Eu era repórter da Globo na afiliada, mas, né, compartilhamento ali. Então, enfim, são experiências marcantes, e eu amava muito aquilo. Eu gostava demais de ser repórter de rua, de estar junto do fato, de relatar o fato, mesmo entrevistar as pessoas. É muito rico. O jornalismo é muito rico, e o jornalismo pro repórter, especialmente de televisão, né, que tem que ir lá colher o depoimento, não é só você ligar e ouvir a pessoa, com todo respeito aos outros repórteres também, que tem um trabalho grande para conseguir levantar todos os detalhes do fato, mas eu amava aquilo. Só que junho de 2013 foi um ponto de inflexão. Eu já estava desgostosa com algumas coisas que aconteceram na carreira ali, por motivos variados. E eu estava muito bem posicionada na carreira, na profissão. Tinha o respeito dos colegas, ainda que existisse divergências, por exemplo, em relação a determinadas coberturas. Eu era voz dissonante sempre lá e gerava alguns atritos até por me posicionar, por ter personalidade e colocar as minhas opiniões sempre de forma clara. Mas de junho de 2013 para frente ficou muito difícil, porque o público começou a perceber um viés na cobertura ali. Sim. Esse é o ponto de inflexão, quando o público começa a perceber o viés de cobertura. Já havia aquele movimento dos veículos de imprensa não saberem como iam lidar com a internet e com os ousados que começavam a fazer o papel de jornalista e dar as suas versões de fatos ali na internet. Mas não era uma coisa tão clara. O público percebe o viés do jornalismo a partir dali. Aí vem... Mas porque eles estavam mais politizados, é isso? Você acredita nisso? Ou sempre não, foi... porque o público foi pra rua. O público viu que tinha 100 mil pessoas na rua, 10 eram black blocs e que a imprensa só mostrava os black blocs. E não dava vazão para aquela demanda da sociedade de se fazer ouvir. Então, eu acho que foi por aí. Como assim? Não era isso. Aí, depois, eu participei aqui em São Paulo, logo depois que a Dilma foi eleita no segundo turno, que foi uma coisa bizarra, muito questionada. A PSDB entrou na justiça, contratou a auditoria da Polícia Federal, que, conclusão do relatório, não se pode auditar o sistema eleitoral brasileiro. É inauditável o sistema eleitoral brasileiro. Fora o abuso econômico. Abuso econômico e tudo mais, que depois o Palocci revelou na delação premiada da Lava Jato. E eu em Curitiba, né? Lava Jato acontecendo lá. Então, vendo tudo aquilo acontecer ali, todos aqueles empreiteiros chegando presos, as delações dos empresários, as mulheres indo visitar os empreiteiros com bolsa de marca, com chocolate suíço na bolsa, debochando dos jornalistas ali na frente. As maiores aberrações possíveis. Mas eu fui vendo tudo isso. E aí, em 2014, após a eleição da Dilma, eu vim para São Paulo participar de uma das primeiras manifestações fora Dilma, muito antes de se falar em impeachment, ainda em 2014. Foi a primeira manifestação, ela lotou umas 3 quadras aqui da Paulista, e na Folha de São Paulo, no dia seguinte, saiu 500 manifestantes pedem intervenção militar. 500 manifestantes em São Paulo pedem intervenção militar. Nossa Senhora. E aí eu fiz o trabalho de uma testemunha ocular. Quando eu vi lá em Curitiba, a imprensa local, inclusive a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, replicando matérias da agência Folha, com esta mentira já no título, eu ligando para colegas. Olha, eu tava lá. Não é verdade. Não é assim, eu tenho foto, você quer foto e tal. Não, porque no final da manifestação, lá no Ibirapuera, tinha um caminhão de intervenção militar. Eu falei, mas isso não era manifestação. A manifestação era na Paulista. E essa não é a notícia, né? A notícia não era essa. Tinha 500 pessoas contestando o resultado daquela eleição. Foi muito estranha. Bom, resumo da ópera. Isso foi crescendo, virou 2016, fora Dilma, já com irresponsabilidade fiscal, com impeachment, com Lewandowski fatiando a Constituição e tal. Eu falei, não vou ficar nisso aí. Eu saí mesmo do jornalismo um pouco antes do impeachment da Dilma. Eu ainda durei 3 anos ali, mas assim, brigando com os meus monstros internos. Pareceram, né? 300. E eu pedi para sair, literalmente, porque era uma época de uma recessão econômica tamanha que, como nunca antes na história desse país, na empresa onde eu trabalhava, se demitia de 10 a 15 pessoas por mês. Que era a afiliada Globo Curitiba, que é o maior grupo de comunicação do Sistema Globo. Sempre foi, quer dizer, teve um período lá que brigava com a RBS do Rio Grande do Sul, mas durante já há muito tempo que a RPC, que é a Rede Paranaense de Comunicação, são 8 afiliadas, é a mais forte das afiliadas Globo no país. Só perde para a cabeça de rede Rio, São Paulo, Brasília, Minas e Recife, que são TV Globo. E eu pedi para sair. Eu falei, já que estão demitindo todo mês, não dá mais. Porque, assim, eu já tinha trabalhado, acumulado função de pauta, de edição em outros momentos, apresentação, mas eu gostava de reportagem. Sim. E na reportagem não dava mais.